Hoje a gente vai conversar sobre a suficiência de Cristo. Meu versículo favorito na Bíblia inteira é Mateus 28:20. E eu não sei se eu vou saber dizer direitinho, mas ele fala mais ou menos assim: eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Para mim, esse versículo é um alívio a toda dor. Para sempre é muita coisa e serve para tudo, para absolutamente tudo. Se você está passando por uma enfermidade, esse versículo serve para você, porque ele diz que Cristo estará com você até o fim. E se você for curado, Cristo estará com você até o fim. Se você não for curado, Cristo estará com você até o fim. Se você passar na prova da faculdade, se você passar na entrevista de emprego, ou se você não passar em nenhum dos dois, Cristo estará com você até o fim. Isso é muito mais que suficiente. A gente se frustra muito porque nós achamos que nós somos suficientes em nós mesmos, mas não somos. A nossa vida não é um fim em si. A gente pode se esforçar, a gente pode trabalhar, a gente pode dar o nosso melhor. Isso vai acabar um dia. Mas o que Cristo faz é eterno. Eu já falei um pouco sobre isso no outro vídeo. É muito fácil crer em Jesus quando as coisas saem exatamente do jeito que a gente planeja. Mas quando ele abala a nossa estrutura, é quando a gente percebe o nosso coração incrédulo e tão difícil. Nós não nos comportamos como criança, nós nos comportamos como adolescente diante de Jesus. E ele pediu para que nós fôssemos como criança. E eu acredito que seja exatamente sobre isso, por isso. Porque a criança, ela depende totalmente do pai. O adolescente não, o adolescente cisma que quer trabalhar, cisma que quer ter o próprio dinheiro. E quando ele vira adulto, ele percebe que ser criança era mais fácil e ele sente falta. Mas nós somos como adolescentes. E Jesus não nos chamou para ser como adolescente, ele nos chamou para ser como criança, para ter esse sentimento de dependência diante de Jesus. A gente idealiza algumas coisas, quando não sai do nosso jeito, nós achamos que Cristo perdeu o controle, mas na verdade foi só a gente mesmo que não está mais no controle. E é quando você sente que você perdeu o controle que as coisas ficam maravilhosas, porque é onde Jesus pode trabalhar de verdade, sem a sua interferência. Eu estou passando exatamente por isso. Jesus me mandou para uma faculdade que é diferente da que eu queria, mas é tudo que eu precisava para essa estação, sabe? É exatamente o que ele queria e é exatamente o que eu precisava. Mas aí, mesmo que eu entendesse que era exatamente o que Jesus queria, ele sempre deixou isso bem claro, que eu estava exatamente no lugar que era para eu estar, eu ficava meio pensando assim, tá certo isso? Porque não foi o que eu pedi, não. Mas ele mostrava o tempo inteiro que não é sobre o que você deseja, não é sobre o que você idealiza, não é sobre o que eu idealizei, é sobre o que ele já escreveu. E essa estação me desafiou de vários jeitos, porque eu entendi que é só ele mesmo. As pessoas, elas vêm, elas ficam um tempo, elas marcam as nossas vidas e depois elas vão embora, ou a gente vai embora. Mas Cristo, ele vem, ele fica, ele permanece. Mas nós somos chamados para construir tendas. Isso significa que nada na nossa vida é um fim em si. Você está em um lugar agora, mas isso não é um fim em si. Em algum outro momento da sua vida, Jesus vai te levar para outro lugar. E as pessoas vão mudar. O seu elenco do seu filme vai mudar. Mas uma pessoa permanece a mesma. Você pode mudar, mas ele permanece o mesmo. E isso é suficiente. Porque se você for levado para outro país ou outra cidade, longe da sua família e dos seus amigos, Cristo vai continuar com você. E se você mudar de emprego, Cristo vai continuar com você. Se Jesus te pedir para trancar o seu curso e começar uma coisa completamente diferente, Cristo vai continuar com você. E isso sustenta tudo. Todas as incertezas do nosso coração se vão quando nós nos deparamos com a verdade de que Cristo é o suficiente para suprir todas as áreas da nossa vida. Então, ainda que você ache que não vai se realizar profissionalmente, seja feliz em ser exatamente o que Cristo te chamou para ser. Para encerrar, eu queria ler um versículo. Eu não sei se esse vídeo seguiu uma linha de raciocínio, eu só coloquei para fora o que estava no meu coração há algum tempo. Mas eu vou ler Salmos 34, versículo 8, 9 e 10. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Até
até mesmo os leões jovens e fortes passando fome. Mas os que buscam no Senhor, nada de bom faltará. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que tudo que nós precisamos está em Cristo. Não é que Ele vai nos dar mais, é que Ele já é o mais. Ele já é o que a gente precisa. Ele já é o que nos falta. Os nossos olhos só precisam estar na direção certa e aí a gente vai conseguir entender isso, sabe? E o meu desejo hoje é que você entenda que Jesus é o que você precisa. E Jesus sustenta todas as coisas da sua vida. Todas as áreas da sua vida dependem de Jesus. Você depende dele. É isso que eu queria que você entendesse hoje. É isso que eu quero que o meu coração entenda. E é isso. Um beijo. Desbrave o coração de Jesus.